No programa Mais Destaque de hoje, vamos conversar com uma pessoa que tem extrema dedicação em tudo o que faz. Uma professora que deixa boas lembranças na memória de seus ex-alunos. Viver feliz, para ela, é estar todos os dias em harmonia com todos os que o cercam. Gosta de estar em contato com a natureza, valoriza a alimentação natural, respeita os animais e tem alguns como companheiros no seu dia a dia. A professora que vamos conversar no programa Mais Destaque traz consigo uma vida de muito trabalho. Lecionou em várias escolas em Alfenas, entre elas no Colégio Estadual Doutor Emílio da Silveira, Ismael Brasil Correia, Arlindo Silveira Filho, Judite Viana, Colégio Doutor Roque Tamburini e Sagrado Coração de Jesus. Filha do casal Eugênio Esteves dos Santos e a senhora Rita Martins Esteves. Seja bem-vinda ao programa Mais Destaque pela TV Alfenas, professora Ivone Martins. Obrigada, Camilo, pelas suas boas-vindas e pelo programa que você permite que eu participe, tá? Professora, no começo do nosso programa, eu gostaria de saber, fale-nos um pouco de sua família, de seus irmãos, seus pais e como era a menina, né, Ivone Martins. Uma menina comum, de classe média baixa, mas que brincou muito, teve uma infância muito tranquila, junto dos familiares, porque todo mundo morava junto. Nenhuma lembrança que não seja boa. Muito, muito, valeu a pena ter a família que eu tive e ser criada onde eu fui criada, sem nenhuma mágoa por algum acontecimento, nada. E o que a gente nota na senhora, professora, é que a senhora sempre está com um sorriso no rosto, né? Acredito que no seio da família da senhora, com vários irmãos, seus pais, eu acho que foi uma família que teve muito carinho com os filhos, né? Muito. Parece que deixa transparecer isso. Eu sou a mais velha de 8 irmãos e a única mulher. Então eles me achavam muito ranzinza, eu cobrava muito deles, entendeu? Eu era tida como assim, uma pessoa implicante. Então a senhora é a mais velha de quantos irmãos mesmo? De 8. De 8 irmãos. 8 homens. Certo. E a Com única a senhora, mulher. 9. Única mulher, é. Sei. A senhora era a única... É a mais velha de todos. Sei. Entendi. Então, entre gregos e troianos a gente brigava, ninguém se machucava, ninguém feria, e a gente cresceu assim. Professor, e aonde que era o local, a residência da senhora quando criança com a sua família? A Onde primeira residência, Camilo, foi na rua 13 de Maio, na casa da minha avó materna. Depois a gente veio para a rua Tiradentes. Depois a gente mudou para a Avenida São José. A gente foi circulando pela pirâmide social, né? A famosa pirâmide. A gente foi subindo. Depois da Avenida São José, meu padrasto morou um ano, a gente morou um ano na João Luiz Alves, aqui perto da Igreja Matriz. Certo. E dali ele foi para Campinas. Ele mudou com os meninos para Campinas e eu fiquei com o irmão Edberto e com a minha tia, Marinha, para cuidar dela aqui. Tinha um que já estudava em Belo Horizonte, fazia engenharia, e o mais velho estava em São José dos Campos, foi levado pelo João Verde Leite, famoso da Embraer. Professora, mas a gente nota que os seus irmãos, havia uma preocupação no futuro de cada um, né? De estudar, de ter uma profissão. Quem cobrava mais na família da senhora? É o seu pai ou sua mãe que preocupava mais com os filhos na educação? Qual deles? Camila, minha mãe foi uma mãe muito doce, ela não era de cobrar, ela exigia dever cumprido, ir à aula com constância, assim, mas não tinha essa cobrança exagerada, você vai ser isso, você vai ser aquilo, o que você quer ser. Não usava isso. É uma Cada um definição seguia o seu caminho. Que os próprios filhos seguiam a diretriz. Eles seguiam o caminho que... E como era, professora? Vamos voltar um pouquinho mais na infância, porque é gostoso a gente conversar sobre a infância, né? Como era
a adolescência, como foi a adolescência da senhora? Eu já estava no Colégio das Irmãs, na minha adolescência. Nós tivemos antes, eu não falei com você, no grupo, 3 professores marcaram muito a nossa vida. Uma professora de escola particular, Dona Georgina Campos, ela dava aula particular, e o meu irmão, que mais tarde tornou-se engenheiro da Mannesmann, ele fazia a lição da cartilha, a hora que ele acabava a lição, ele arrancava a folha e comia a lição. Ele já considerava casa encerrada, ele engolia o papel e comia. Poxa! Depois eu tive a Laís Pereira Santos. Laís é mãe do como ele chama, o Tchonzinho? Maria da Bernadette. A Laís Pereira Santos. É o Sebastião Meira? É, mãe de Sebastião Meira. Sei. Foi um doce. Então as lembranças, e a dona Nilza Neno de Souza, foram pessoas adocicadas na vida da gente. Professores doces. Eles ficaram na vida pela doçura. Sim, sim. Entendeu? Então a senhora começou, a primeira escola que a senhora frequentou foi então o Colégio Sagrado Coração de Jesus? Não. O curso primário a gente fez. Ah, sim, o curso primário Porque então... antigamente você começava lá na primeira escola particular, quando não tinha vaga em escola pública, você ia para uma escola particular. Então tinha essa professora chamada Georgina. Depois a Laís, mãe de Sebastião Meira, também era aula particular. Certo. E depois a gente foi para o grupo Coronel José Bento. Nós lançamos nas escolas de acordo com o lugar onde a gente morava, o que era mais perto a gente ia. Professor, e o grupo Minas Gerais, que teve aqui em Alfenas? Então, nós estudamos lá. O grupo... Ele era onde é a casa do Dr. Edson Rabelo hoje. Sim, sim. O Coronel José Bento também já existia nessa época? Já, é a mais antiga escola. Então foi extinto o Minas Gerais? Não, ele não foi extinto, ele mudou de nome, né? Sei, sei. É a mesma escola que depois passaram para homenagear o professor Ismael Brasil, merecidamente, que era professor também. Ah, então o grupo escolar Minas Gerais passou a ser Ismael Brasil Correia. É a mesma escola. Certo. E o professor Viana também foi uma homenagem a um professor. Aos iniciadores do ensino em Alfenas, né? Quando uma criança, professora, quando uma criança começa a estudar, sempre um professor marca em sua vida. Algum professor marcou em sua infância? A senhora já disse que é a mãe do Sebastião Meira. A Laís, a dona Nilza Neno e a Georgina Campos, as 3 professoras. As professoras marcaram. Marcaram a nossa vida. Como que essas professoras, elas eram para a senhora? Doces. Doces. A senhora acha que um educador precisa ser tranquilo? Eles não falavam alto, eles não gritavam, eles falavam mansinho, mansinho, e ninguém fazia nada. Isso ajuda a criança a refletir melhor. Na opinião da senhora, a senhora acha que... Foi tão interessante que a dona Nilza, por exemplo, ela fazia o curso, ela era normalista, e houve um curso de adaptação, não sei te falar direitinho, porque eu não lembro dos cursos, os nomes certos na época. Perfeito. Mas ela era professora formada, e tinha um curso de adaptação, vamos dizer assim. Então, ela não podia dar aula para a gente de manhã, porque as aulas do curso seriam de manhã. Então, ela perguntou se a gente gostaria de estudar à tarde. Toda a sala foi estudar à tarde para ficar com ela. Ninguém quis ficar de manhã para não mudar de professor. Como cativa a criança, Todo mundo foi para a aula com ela, à tarde. Perfeito. Como surgiu o desejo de se tornar professora? A professora Ivone Martins. Não sei te responder. Porque no meu tempo você não tinha, você não queria. Mas será que não foi as 3 professoras na infância só que se tiver lá no influenciaram? subconsciente, só. Porque assim, a gente fazia o ginásio, fazia o normal, que era a única coisa que você podia fazer aqui, porque não tinha, nem mulher não estudava outras coisas. Era assim uma sequência. Curso ginasial, normal, e depois vida fora, né? Certo. Então, nós fizemos normal no Colégio das Irmãs e acabou aí. Eu não ia fazer odonto porque não tinha vocação, nem farmácia, que mais tarde eu acabei fazendo. Mas não tinha... Não sei te responder isso não. Depois um dia, o Dr. Roque convidou para dar aula no colégio. E eu fiz um tipo de um estágio em Guaxupé para registrar como professor de educação física. O Dr. Roque que me levou para o magistério. Sei.
doutor Roque que me fez esse primeiro convite. Mas, professora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quando um professor iniciava as suas atividades naquela época, como era o processo de formação? Você fala de formação profissional? Do professor profissional para começar a lecionar. Curso normal, só. Curso normal. Você dava algumas aulas práticas como disciplina no curso normal. Certo. Seria didática, por exemplo. Você dava aula, tinha nota pelas aulas que você dava, e você recebia o diploma e você ia fazer concurso para o Estado. Ah, sim. Você entrava pelo concurso. Então, como a senhora fez farmácia também? Bem mais tarde, muito mais tarde. Certo. Muito mais tarde. E a senhora lecionou biologia? Não. Eu fui dando aula no primário e percebendo que o professor primário não tinha, como até hoje não tem, não tinha possibilidade de crescer em nenhum aspecto. Certo. Então eu falava, meu Deus, se eu morrer professor primário, eu vou morrer no asilo, porque não tem como, com as obrigações que eu tinha com a família, né? Então, eu fui fazer concurso, fui bem classificada para lecionar no Estado, lecionei primeiro grau, depois eu fiz concurso para lecionar segundo grau, fiz orientação, fui orientadora do segundo grau, e mais tarde, como eu dava ciências no primeiro grau, eu tinha de fazer o curso de biologia, porque eu não tinha, o curso de farmácia não me permitia dar aula de ciências. Ah, sim, entendi. Então eu tive de complementar com o curso de biologia para dar aula de ciências. Ô, professor, mas no começo do programa mesmo, né, no currículo da senhora, eu disse que a senhora já lecionou em várias escolas na cidade de Alfenas. É uma pessoa queridíssima pelos seus ex-alunos, uma pessoa admirável. Mas quais foram as disciplinas que a senhora já lecionou? Eu lecionei português, ciências, na época chamava Educação Moral e Cívica, que seria Estudos Sociais. Quando o SPB também. Quando eles implantaram essa matéria. Sim. Dei aula de religião. Só. Poxa, mas só, veja bem que só isso dominar todas essas disciplinas. Aí alfabetizei também. Ah, sim. Uma das grandes emoções da minha vida foi ver o meu aluno, chamava Daniel, ele escrevendo, eu dava um ditado e ele entendia o que eu falava e traduzia aquilo escrevendo no caderno. Foi emocionante. Certo, certo. Ele muito pequeno, muito pequenininho, eu fazendo ditado e ele fazendo. Foi lindo. Nós estamos conversando hoje com a professora Ivone Martins no programa Mais Destaque pela TV Alfenas. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje a nossa convidada, a professora Ivone Martins. Professora, existe alguma situação vivenciada em alguma escola que já lecionou e que tenha deixado marcas? Camilo, a gente participou da criação de um grupo, o grupo Dr. Arlindo Silveira. Ele foi criado na época que a gente tinha sido classificada no concurso para professor. Então a gente foi convocado, a primeira turma chamada para essa escola que tinha sido criada. E não tinha nada, a escola não tinha nada. Não tinha nada? Não. Então o Maurício Lomonte ajudou muito, ele emprestou aquelas mesas de ferro, de 4 lugares do bar, emprestou cadeira, emprestou muita coisa para a escola. Porque a Cidinha também estava no grupo das nomeadas, a Inezinha Vilhena, a professora Anice Monteiro de Barros, a professora Conceição Barbosa Elias, Margarida de Souza, de saudosa memória, Ana Magalhães, de saudosa memória. Então, nós vivíamos assim, Aparecido Lomonte, de saudosa memória, a gente pedia tudo emprestado. E para a cantina funcionar, a gente pedia também na rua. Poxa. De alimento, nas lojas, nos bares, onde para fubá, macarrão, tarará, não tinha supermercado naquela época. Para fazer a merenda para as crianças. Para não deixar faltar. Sei. A gente fazia. Então, os alunos, a gente não tinha sala, era uma casa antiga, então as salas eram interligadas. Então, eu, por exemplo, dava aula de história ou de religião e a professora Conceição Barbosa ilustrava no quadro os desenhos daquilo para a criança ter atividade normal de escola. Era uma coisa, uma loucura. E qual
o local, professora, onde foi fundada a primeira escola? A primeira casa que a Arlindo gente Silveira Filho. trabalhou foi na esquina ali hoje é uma casa de aluguel de vestido de noiva, da Helena Noivas. Perto Era uma casa do antiga. Panificador Isso. Estrela. E a segunda casa foi do Solis Pedro de Castilho, já na Avenida São José, Sim. que hoje está vendido, é um terreno vago lá. Para depois ir para o local onde que ele tem... Aí depois a gente... Foi edificado a construção dele perto ali da lá da Saliba. Aí Certo. lá era o paraíso, né? Certo. Apesar de distante na época pra gente, nós tínhamos de alugar uma Kombi para ir e voltar. Porque lá era fim de linha, a cidade não ia até lá quase. Professora, já que a senhora está dizendo na escola Arlindo Silveira Filho, o início da escola, a dificuldade que foi, tem outros professores também que a senhora recorda e que marcou também a sua época de quando lecionava? Maria José Corrêa Cardoso. Aqui no Colégio Doutor Emílio da Silveira, por exemplo, quais foram os professores ali que a senhora se recorda que A trabalhou nossa com a turma era senhora? muito... Iracema Esteves, professor Sebastião Mariano Franco de Carvalho, Francisco Mariano, Lincoln Vestim, o Edson era professor. Professor Edson Vanderlei, Velano. o Edson, o Vanderlei Velano, a Mauri. O professor, por exemplo, o professor Velano, vamos assim por partes. Qual que é a matéria, a disciplina que ele lecionava? Ele deu francês, parece português, português, francês. E ele foi por exemplo, ele estimulou os alunos muito a leitura. Sim. E muitos alunos dele, inclusive hoje a Soloni foi aluna dele, ela é um produto da sala de aula do Edson. Perfeito. E muitos outros, muitos outros. O doutor Lincoln Vestim, por exemplo, qual é a matéria que Português também. História da educação na faculdade. A Mauri, professora Mauri. A Mauri, biologia, professor Raul de Carvalho, química, o professor José Antônio Leite, matemática. Mas até o professor Vanderlei Velano também foi professor. Deu português. Tinha também. Física, quem deu física na época? A professora Heloísa Libânio, fabulosa. Sei. Ela fazia a física ser uma coisa agradável, fácil para o aluno. A diretora nossa, minha Amélia Morei Alvar, uma turma muito grande. Mas e a senhora? Lecionava qual matéria, professor? Nessa época, Isso. ciências. Ciências. Certo. Eu tinha um aluno que ele tinha muito flamboyant na porta do colégio, né? Ele chamava Gaspar. Deve estar em algum lugar o Gaspar, ele deve ser dentista hoje. Ele, antes da minha aula, eu ia entrar para dar aula, ele ia para a janela, para o vitrô, puxava um galho de flor do flamboyant assim para dar para a hora que eu entrava na sala. Eles usavam dar flor para os professores. Os alunos davam flor para os professores. Quando não levavam de casa, roubavam nos jardins. Mas Sim. levavam. É Certo. uma relação muito bonita. Muito bonita. Nos bastidores também, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o Dr. Lincoln Vestim da Silveira, que foi também professor da senhora quando a senhora estudou em Varginha. E foi de vice-diretor à noite também. Sei. Como que ele era em Varginha, professor, o Dr. Lincoln? Ele era uma pessoa marcante? Uma professora marcante. O que marcou no Dr. Lincoln Vestim da Silveira lá em Varginha, na época a senhora se recorda? Ele era um piadista de mostrar além da cultura das aulas que ele dava, mas acima de tudo um piadista, porque os alunos não tinham acesso às piadas que ele contava. Mas a piada, por exemplo, a pessoa tem que ter um dom para fazer piada. Não, ele fazia, imitava holandês, imitava alemão. Ele era talentosíssimo para contar piada. O Dr. Lincoln? Mesmo na turma dele, do Edson, do Raul, do Amauri, o grupo deles ali, eles tinham... Eu falava que era a boemia intelectualizada de Alfenas, porque eles amavam a noite. Boemia intelectualizada de Alfenas. Eles não saíam para beber, para fazer farra, para bar, não. Eles saíam para conversar, para curtir a noite. A beleza da noite, o ar da noite, o céu da noite. O prazer de ficar junto um com o outro. Não tinha bebida, não tinha mulher, não tinha nada. Era o prazer de estar junto. Sim. Uma boemia totalmente intelectualizada. Bons papos altíssimos. Que época rica, época bonita, né, professor? Dando volta no jardim, na praça. Sim. Aquilo era A senhora já foi colunista de um jornal de Alfenas. Quais eram os assuntos que gostava de escrever, professora? Camilo, o Valdir de Luna que me levou a
Ele leu alguma coisa minha em algum lugar, ele disse que queria que alguém que escrevesse daquele jeito para fazer o social. E já existia o social, Sim, não era uma sim. coluna assim, o social de Alfenas. Eu tive muito medo, porque era uma coisa nova, eu ia lidar com muita gente, e falta de tempo também, que eu já trabalhava, né? Mas aí foi muito interessante, porque foi um alvoroço quando a coluna saiu. Todo mundo queria saber quem era. Sim. Quem era que estava fazendo coluna? Quem estava fazendo tanta coisa? Essa né? tinha um pseudônimo, professor? Tinha, Julie. Julie? É. Sim. Então, todo mundo, mas foi muito gostoso assistir a cenas de curiosidade, assim, de adivinhação. Quem seria, quem não seria. Até que acabaram descobrindo, né? Mas a coluna social não tinha outra intenção a não ser registrar os fatos da sociedade, a crônica social. E a gente tinha muito, não tinha internet, não tinha nada dessas modernidades do meio de comunicação. Então a gente fazia com colaboradores, muitos colaboradores, assim, pessoas que sabiam de alguma coisa, conversavam, às vezes nem com a intenção de contar não, mas na conversa você já ficava ligado naquilo que ela estava falando e transformava aquilo num acontecimento. Meu casamento, batizado, festas, aniversários, bailes. Alfenas era pródiga de baile, né? Bailes maravilhosos. Então, e a crônica social foi bem aceita, mesmo depois de descoberta a autora da crônica, durou muitos anos, 30 anos. Professor, mas a senhora que foi colunista do jornal, tem algum momento que marcou para a senhora em Alfenas e que hoje traz boas lembranças? A cidade de antigamente, por exemplo, e que hoje a senhora recorda, poxa, naquele local havia isso traz alguma lembrança para a senhora? Por exemplo, Praça Getúlio Vargas, de há 40, 50 anos atrás. A senhora tem saudade ainda? Camilo, eu tenho um encantamento pelo modo como as pessoas se encontram no terreno afetivo. Como a vida junta pessoas diferentes para viver uma história de amor. Então eu acho que a praça foi um lugar assim, onde aconteceram grandes encontros amorosos, grandes encontros afetivos, muito namoro, muito noivado, muito casamento. Saiu da praça. Eu acho que hoje você tem praia, você tem clube, você tem tudo, mas a Alfenas só tinha praça. Então, os moços giravam numa direção, as moças numa outra direção. E tinha um flerte, que hoje acho que os jovens não sabem o que é flertar hoje, né? O olhar um para o outro, o olhar enamorado, um olhar de quem eu estou interessado em você, eu estou te cobiçando. Uma coisa assim, uma linguagem que o outro, ele tinha de traduzir o olhar do outro. E na base do olhar os encontros aconteciam. Professor, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu ainda peguei essa fase boa da praça. Eu peguei essa fase boa da praça, que a gente ia na sexta-feira, sábado e domingo, né? Não, terça, quinta e sábado é para namorar, não era todo dia não. Sábado e domingo era oficial, né? Isso, exatamente. A senhora, os homens davam a volta num sentido e as mulheres no outro, né? E era dessa forma que a gente via. E hoje em dia, professora, está certo que o progresso, a tendência é mudar, né? Mas a cidade de Alfenas de antigamente, o trânsito, hoje em dia, para a gente andar na cidade de Alfenas está um pouco difícil. Você não anda. Né? Mas isso também traz alguma recordação boa, onde que as pessoas não tinham aquele desespero. Hoje está um desespero tremendo, né? As pessoas até parecem que estão um pouco sem paciência, né? A gente está atravessando com um carro, por exemplo, se a gente para deixar uma pessoa passar na rua, o outro já buzina atrás, querendo achar o que está acontecendo, que não vai embora. A senhora não tem saudade até da educação do povo de antigamente? Tenho. Eu lembro, Camilo, a Zita Engel, por exemplo, e outras pessoas que eu lembro muito dela, eles iam para a praça à tarde para ver esse desfile de rapazes e moças, e ela falava assim, se fulano de tal está usando é porque está na moda. Então a praça era também uma crônica de atualização da moda, porque se as moças usavam, porque não tinha televisão. Exato. Não tinha revista, muito poucas publicações, e nem tinha muito acesso a isso. Ninguém usava comprar revista, não comprava. Então, era um termômetro da cidade, um termômetro da vida social. Muito. Professora, em sua opinião, para uma pessoa viver bem,
do que ela precisa? Acima de tudo, Camilo, saúde. 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 Porque ela tendo saúde, ela vai ter oportunidade assim, de crescer, de exercer ou exercitar assim, a tolerância, a compreensão, de crescer intelectualmente, de crescer em conhecimento. Ela vai ter um convívio melhor com as pessoas em casa, na sociedade. Porque uma pessoa doente, ela não tem ânimo, não tem vontade, ela não tem humor. Eu acho assim, saúde e bom humor. Eu acho que o bom humor também ajuda muito você ser capaz de não ter defesa, não viver cheio de defesa. Tudo que a pessoa fala, você vê um segundo sentido, uma segunda interpretação daquilo. Eu acho que não é difícil viver, conviver é difícil, conviver. Mas com boa vontade você consegue conviver bem. Se você tem saúde, você consegue crescer porque você tem ambição, você vai caminhar na vida por algum motivo no setor ou no outro, mas você vai ter uma vida mais fácil, porque com dor, com mal-estar, a convivência é muito difícil. Mas vamos um pouquinho além disso, então. Para uma pessoa ter saúde hoje em dia, eu, pelo menos, tive algumas vezes em sua residência, eu notei que a senhora é muito naturalista, gosta das coisas bem simples. Alimentação natural. Bem simples. A senhora acha que a alimentação envolve... Ajuda. Ajuda? Ajuda. Eu, por exemplo, na minha época, Camilo, eu não tive Coca-Cola na minha vida, na minha educação, né? Sorvete, chocolate. Não sou contra nada disso, mas eu não fizer essas coisas, fizeram parte da minha rotina de vida. Sim. Tanto que eu passo verões e verões, eu não lembro que tem refrigerante, eu não lembro que tem sorvete, eu não lembro. Eu não sou contra, eu gosto, mas não integra a minha vida, não integra. Entendi. Acontece, mas não é integrante. Eu acho que tudo que Deus deixou é tudo muito perfeito, muito simples. Você não precisa complicar. Não precisa complicar. Perfeito. Com uma hortinha lá, um pé de couve, um pé de alface, faz uma bela refeição. Tá certo. Tem que complicar, não. Nós estamos conversando hoje com a professora Ivone Martins, no programa Mais Destaque pela TV Alfenas. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje a nossa convidada, a professora Ivone Martins. Professora, existe algum sonho que ainda gostaria de realizar? Ai, Camilo. Sempre tem, né, professor? Eu acho que sonhar, o sonho acompanha o ser humano sempre. Sonhar é uma coisa muito boa. Sonhar sonhos possíveis, sonhos realizáveis, né? Porque há sonhos que são impossíveis. Eu gostaria ainda de poder viajar um pouco mais, de ajudar muitas pessoas, se eu pudesse. São sonhos medíocres, mas são os meus sonhos. Ajudar, sempre Deus me ajudar a ajudar alguém e, quando possível, dar uma volta. Porque Deus deixou, o mundo é lindo, Camilo. Todo lugar que você vai é lindo. A terra é belíssima. Não tem um lugar que você vá que não tenha beleza, não tenha carimbo de Deus ali. Então não tem, é fabuloso. Mesmo quando foi fundada a escola, Arlindo Silveira Filho, aqui em Alfenas, que a senhora mesmo já relatou para nós, foi uma dificuldade tremenda em relação às carteiras, à merenda escolar, mas aquela procura de atrás do material, atrás da alimentação para as crianças, fazia bem para a senhora isso? Fazia atrás de aluno. Você atravessava, tinha umas pinguelas nesses bairros mais distantes, Conceição Barbosa, e caiu uma pinguela. Você sabe o que é pinguela? Sei. Ela caiu. Tem um córrego e tem uma... Ela caiu um daquilo lá, a gente estava indo lá para... Hoje é Vila Formosa, hoje é... Não sei o nome. Lá perto da Saliba, lá embaixo. Nós íamos lá longe buscar alunos. Sim. Buscar, visitar alunos. Às vezes faltava um pouquinho da aula, alguns dias. E eu lembro da época, tinha naquela época aquela música do Roberto Carlos, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Que lindo. A gente brincava, porque tinha de olhar, ser criança não tinha piolho, tinha de cortar a unha, fazer higiene das crianças. Tinha criança que ia bêbada porque a mãe não tinha nada para ele comer em casa, ela dava pinga para ele não ter fome.
Poxa, então a senhora vivenciou tudo isso? Tudo. Nós tivemos, foi assim, foi uma fase que ensinou muita coisa para a gente. E a gente ia nas casas. E a senhora, desta forma de trabalhar, de também ajudar o próximo, a senhora sentia melhor, a senhora sentia mais bem ainda de poder ajudar? Ah, sempre. Nós ajudávamos. A Nice, por exemplo, ela foi uma professora extraordinária. A gente levava comida para os alunos, levava caderno, material escolar, até que tudo se normalizasse, nós dividíamos tudo. A gente dividia tudo. Certo. Merenda, se fazia uma merenda, melhor a gente levava para fazer para os alunos. Ô, professora, mas já teve algum momento inesquecível que marcou sua vida? Ai, foram A todos. senhora também já teve oportunidade de viajar, mas teve alguma lembrança que se tornou assim, poxa, marcou na minha vida isso? Duas emoções que eu considero, três, em termos de viagem, a Igreja de São Francisco, lá em Salvador, que é uma coisa monumental, a Igreja de São Pedro, em Roma, você não acredita que você está vendo aquilo, e Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, as grandes emoções estéticas e emoções. Eu acho que você precisava de muitos pares de olhos para você conseguir ver tudo aquilo que está chegando a você. É muita riqueza. Muita Certo. riqueza. Não tem. Você ainda vai ver, você vai ver. Sim, não vai faltar oportunidade. Não, você é né? muito novo, você tem um mundo para se conhecer. É indescritível, indescritível. A Capela Sistina é indescritível, a Igreja de São Pedro é indescritível, a Igreja de São Francisco na Bahia é indescritível. Essa religiosidade que a senhora traz consigo, né, com a senhora, isso aí é influência da família, da mãe, de quem que é? Do pai? Com certeza, da minha mãe, muito religiosa, minha avó, muito religiosa. Família Muito. Martins. Muito religiosos. Ô, professora, poderia nos falar sobre algumas pessoas que fizeram parte da história de Alfenas e que deixaram recordações? Para por ordem cronológica, assim, do tempo? Que a senhora teve a oportunidade de conhecer e também, talvez até nem conheceu, mas também fez história na cidade de Alfenas, né? A senhora recorda? A senhora, como uma professora de história também, que já foi. Dr. Roque Tamburini. Dr. Roque Tamburini. Dr. Emílio Silveira. Dr. Emílio da Silveira, o médico. Como médico. Dr. Plínio do Prado Coutinho, como médico. São apóstolos da medicina. Dr. Antônio Silveira também foi um apóstolo, ele era um médico muito humanista. O Edson. Eu acho que Alfenas tem um momento assim, do pós e do antes. Sim. Então eu acho, Alfenas, antes do Edson era uma, depois do Edson é outra. Acho o Guaraci Engel também uma pessoa que fez muito por Alfenas, porque Alfenas não tinha onde levar as crianças, onde levar os jovens, ele fez esse clube maravilhoso que tem aí. Certo. Então eu acho assim que são pessoas jovens que pensavam coletivamente e criaram coisas fabulosas para a coletividade. Então, não só as escolas, que são um marco definitivo na história da cidade, mas também a parte do lazer, que é muito importante, né? Um lazer saudável, né? Então eu acho assim, da minha geração, porque, por exemplo, eu falo do Dr. Emílio com pouco conhecimento, do Dr. Roque, ele foi meu introdutor no magistério, como pai que me encaminhou para o magistério. De quem mais que eu falei? Dr. Antônio, e Dr. Janjote foi um grande sacerdote da medicina também. Dr. Plínio. Dr. Plínio, fabuloso, nossa, ele de madrugada ele estava nos jardins apanhando flor para dar aula de botânica. Porque tem a hora certa de você apanhar a flor, para ela ter tudo aquilo que ela precisava ter para ele mostrar para os alunos. Ele estava, muitas vezes, na casa da Dona Zinica, ali na frente, fazendo esquina com o Coronel Zé Bento, onde é o serviço social hoje da prefeitura, tinha um pé de alguma flor, alfena, uma flor que dá nome à cidade, ele apanhava aquilo cedo, com orvalho ainda para levar para os alunos. Poxa. Não tem coisa assim. Marcou muito. Agora, eu trabalhei na prefeitura também. E a minha introdução à prefeitura eu devo a Marion. Marion Silveira. Ela que me levou para lá.
Uma pessoa também que... Fabulosa, marcante Fabulosa. demais, muito. Certo. Original, avançada, muito carismática, muito, muito. Como a senhora vê o mundo na atualidade? Ai, Camilo, é um progresso assustador e uma desigualdade assustadora também, né? Tem todo tipo de avanço, de conquista, do homem na lua, de tudo. E tem um miserável que não tem o que comer, não tem onde morar, não tem onde... Isso é um entristece a absurdo, senhora? muito. E me entristece mais, Camilo, porque os grandes países que exploraram a humanidade não fazem nada para mudar a situação. Você vê quanto que a África foi explorada por belgas, franceses, ingleses, tudo, e eles não fazem nada para mudar a situação da África. Não tem. E outros países, porque sempre o explorador é aquele que leva tudo que tem de bom e deixa o lixão, né? E o ser humano está abandonado. Eu acho que o mundo está fabuloso para quem usufrui do que ele tem de melhor. Mas se você olhar o lado de cada moeda, está tenebroso, está péssimo. E o que mais entristece é que as grandes nações não fazem nada. A ONU é um organismo morto, ela não faz nada. Toma atitude, não tem, inerte. Eu acho que isso aí te deixa quase que sem direito de ter o que você tem, de usar o que você tem. É. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu não tenho direito, porque o meu irmão não tem o que comer, não tem o que beber, não tem onde pôr a cabeça. Você veja agora essa quantidade de refugiados dos países do Oriente, idosos, crianças, pessoas em cadeira de roda, saindo de casa, porque um louco lá cismou de criar um Estado que não admite pessoas que contradizem o que ele acha. Não tem como. Como é que uma pessoa pode se dar esse direito? Fica difícil, né, professor? Como? E ninguém faz nada. É. Quanta criança que morreu agora, Camilo? Quanta Pois é. criança? Sem saber por quê, pra quê? Não tem explicação, não tem. Isso deixa a senhora... Nossa, eu Muito fico triste. apavorada. Eu acho assim, por que quem pode não age? Porque não é mudar o pensamento do outro, é porque ele é oriental, porque ele tem essa crença, porque para ele é isso, porque o valor dele é esse. Mas ele não tem direito de matar ninguém, nem de tirar alguém de casa, porque ele se sente incomodado. Ninguém pode ser feliz à custa da infelicidade do outro. Então, campo de refugiados, você viu que tristeza que é um campo de É refugiados? demais, né? A gente não gosta nem de ver a foto. Não, criança que não tem direito de ser criança, criança que não tem direito de brincar, criança que tem, carregando peso enorme que não é da idade dele, porque ele tem de trabalhar para ajudar a família, brincando com resto de bomba, resto de... Não tem, é uma paisagem dantesca. Deprime, né? Não tem. Deprime. O mundo está assim. De um lado seria o paraíso, do outro lado o inferno, para quem está vivendo esse não direito de ser e de viver. Porque eles estão negando o direito dele de ser o que ele quer. Você bota para tua casa, tem só destroço, só ruína. Acho o mundo hoje tem duas faces. A face das grandes conquistas, do grande desenvolvimento, das grandes realizações, e o mundo que está esquecido do lado de cá, com fome, com doença, com miséria, com desconforto, com tudo. Não dá para calar, Não, né, professor? não. E não dá para calar, principalmente por causa das nações que estão mudas. As nações ricas, endinheiradas, que exploraram, que fizeram, que aconteceram, não resolveram problema nenhum. Você não entende a insensibilidade deles. Professora... Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, perfeito. Não sei. Perfeitamente. O que a deixa triste e o que a deixa feliz? O que me deixa triste é a desigualdade. A desigualdade. O que me deixa feliz é a esperança de poder mudar isso, de ver isso mudar. O que deixa feliz, então, a senhora não perde a esperança? Não. Eu acredito em Deus, Deus é Pai. Ele vai mostrar o caminho, eu acho. Como preenche, professora, o seu tempo nos momentos de lazer? O que a senhora gosta de fazer? Eu leio, eu faço visitas, eu gosto muito de fazer visita. Eu tenho meus cachorros, eu tenho meus irmãos, tenho meus amigos. É uma vida cheia, cheia.
A senhora gosta E disso? na outra encarnação, se é que existe outra encarnação, eu fui doméstica e fui faxineira. Eu gosto muito de limpar. Gosto muito de mexer em casa. Gosto muito de mexer em casa. Sem mania, não sou maníaca, não. Tudo no limite. A gente nota que as pessoas que estão assim, perto da senhora, que ajudam a senhora, a gente percebe que você tem um carinho muito grande. Parece que passa a fazer parte da família da senhora. É tão Sempre assim, foi assim. Uma educação, uma simpatia que a gente nota perfeitamente Sempre foi isso. assim, né? Sempre foi assim. Sim, minha mãe era assim. Minha mãe, as empregadas eram como filhas. Sempre foi assim, lá em casa. Uma casa bem comunitária, bem movimentada e sempre assim, muito satisfeita de receber quem chega, de dividir o que tem. Muito, certo. muito, muito. Se hoje fosse escrever uma mensagem como escrevia antes, quando era colunista, que mensagem seria, professora? De otimismo. Eu sou otimista, Camila. Uma mensagem de otimismo, que eles continuassem acreditando no mundo, né, nas pessoas, acreditando que Deus não está dormindo, que Deus vela, e que Ele existe. E que o que eu puder fazer de bem, eu não posso deixar para depois, porque eu não sei mesmo se eu vou ter daqui a pouco. Eu não sei como é que vai ser daqui a pouco na minha vida. Então, o nosso momento é agora, é já. Não tem depois. Mas eu acredito assim que você, tendo Deus na sua vida, você vai ajudar muita gente, vai poder melhorar a vida de muita gente e vai ser um testemunho de luz, de esperança, de fé. De fé. Professora, amém. Hoje tivemos a grata satisfação de ter no programa Mais Destaque a presença da professora Ivone Martins. Professora, receba os nossos agradecimentos e a você que esteve conosco, obrigado pela companhia.